CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Destaque de hoje é para restauração florestal. É preciso recuperar a natureza, não é mesmo? Verdade, Fernanda. Estamos com uma certa urgência na recuperação das áreas que foram degradadas, que foram devastadas ao longo dos últimos 3, 4 séculos, principalmente do século XX para cá. E nós precisamos recuperar essas áreas. Nós temos hoje 40 milhões de hectares de áreas degradadas e o Brasil pode transformar em um grande negócio relacionado à restauração florestal. Por quê? Você restaura com espécies vegetais nativas, você capta carbono, você gera crédito de carbono, são áreas que estão abandonadas. E em outras áreas nós podemos também, de certa forma, preparar o solo para a agricultura. Você pode dividir, então não precisa desmatar mais nada para poder aumentar a nossa produção agrícola, a nossa produção silvícola, que é produção de madeira, tá? E também restaurar áreas, que tem áreas que a gente chama de hotspot. Você ouviu falar nesse conceito? Uhum. São conceitos assim, de áreas com altíssimo índice de biodiversidade, com ecótones também, que são áreas de integração entre ecossistemas. Por exemplo, Restinga Mata Atlântica é um ecótone, que é uma área de junção, porque o ecossistema ele não termina assim, como a gente vê no desenho animado, uma cerca, acabou a Mata Atlântica, começou a Restinga. Não é bem assim, vai acabando aos poucos e começando outro. É igual o Cerrado brasileiro, ele interage com a Mata Atlântica e interage também com a floresta amazônica. Então são os ecótonos. E esses hotspots são áreas com maior biodiversidade. Então essas áreas, o que nós podemos fazer? Restauração ambiental, reflorestamento com espécies nativas. E outras áreas podem ser utilizadas recuperando o solo para a agricultura e também para a produção de madeira. Você sabe que o Canadá, que não tem nem sol, se a gente fala assim, a grosso modo, produz mais madeira que o Brasil. Então é um absurdo. Aqui você esquece uma semente e forma uma árvore, rápido. Lá tem que cultivar. Então o conceito de recuperar floresta, restauração, não é só plantar árvores, É reconstruir o equilíbrio da natureza, é proteger as nascentes, é reduzir enchentes nos grandes centros, Porque quando você restaura, você melhora a infiltração da água no solo, diminui o volume de água nos rios e possibilita também uma diminuição das enchentes, melhora o clima nas cidades. Por exemplo, o entorno das cidades do Espírito Santo geralmente são bem degradados. Se a gente parar para analisar, o entorno de Cachoeiro, o entorno de Nova Venécia, e muitas áreas são públicas. São áreas da prefeitura, que as prefeituras deveriam ter essa preocupação de restaurar para refrescar a cidade, para melhorar o clima da cidade, para diminuir também a quantidade de água que chega nos rios, para não ocorrer o que aconteceu lá em Mimoso ano passado, que foi assim traumático para todos nós sofremos com o Mimoso, tendo aquela água chegar no segundo andar de um prédio. Quer dizer, falta, muitas das vezes, recuperar as áreas públicas que estão no entorno da cidade. Lá em Mimoso mesmo tem áreas públicas excelentes, mas estão lá degradadas, em pastagens, abandonadas, então podem ser restauradas. Antigamente a gente usava muito recuperação de área degradada. Hoje o conceito mudou para restauração vegetal, restauração florestal ou restauração ambiental. Então, no Espírito Santo, nós sentimos cada vez mais os efeitos das mudanças climáticas, Fernanda? É que a gente vive muito hoje está fresquinho, Mas o calor que a gente passou em abril, em março, em fevereiro, em janeiro, em dezembro. O calor começa em setembro e ele vai até início de maio, mas bem quente mesmo. E nós temos como melhorar através da restauração,
Então, sentimos esses efeitos das mudanças climáticas, né, que precisam ser restauradas, essas áreas que vão... Se você restaura e faz um bom plano de arborização no município, você diminui a temperatura média em até 5 graus Celsius, Fernando. Temperatura média do ano. Ô, Marco, muita coisa. E a gente, para fazer essa recuperação florestal, restauração florestal, a gente utiliza da mesma espécie que lá estava? Isso aí, restaurar quer dizer tornar aquele ambiente, voltar, né, no tempo. Você faz um estudo das espécies predominantes daquela região e vai recuperar aquele ambiente com as espécies nativas daquela região. E tem diferença. Eu lembro que a gente foi restaurar uma área da Fonte Grande, que é Mata Atlântica, aí em Vitória, né? E as espécies eram um pouco diferentes das espécies da área continental. Então, nós temos esse histórico. Não é complexo você colocar as espécies certas no lugar certo, né? Mesmo dentro da Mata Atlântica, a diversidade de ambientes, você tem uma floresta, por exemplo, de Santa Teresa, que é diferente de uma floresta do Caparaó. Então, a região serrana da Grande Vitória, lógico que tem muitas espécies similares, mas tem algumas que a gente chama de espécies endêmicas, só aparecem naquela região, bromélias, orquídeas, algumas espécies de árvores. Então, a restauração é você recuperar aquele ambiente com as espécies que estavam ali anteriormente. É igual restaurar uma cadeira, vou restaurar o meu sofá. Você vai colocar o sofá do jeito que ele era, com tecido antigo, né? Então, a restauração florestal é o conceito atual de você recuperar áreas com as espécies que já estavam ali anteriormente. Entendido. Muito bacana, né? E para isso, né, acho que a gente já tratou desse assunto em outros quadros, em outras oportunidades do quadro, de que há inúmeras formas, até projetos, né, de governo para incentivar essa restauração. Isso. Tem recurso público muito vultuoso, que falta muitas das vezes as prefeituras terem uma melhor capacitação para captar esse recurso. Por exemplo, no Espírito Santo nós temos o Fundágua, nós temos o projeto Reflorestar, nós temos o Fundo Cidades Resilientes. Então, atenção, prefeituras, tem recurso no Estado. O Fundo Cidades Resilientes vai sair uma portaria agora com R$ 1 bilhão de reais. Tem 200 milhões lá atualmente. Você tem dinheiro no Reflorestar, você tem dinheiro no Fundágua, e são recursos a fundo perdido para o município, que muitas das vezes a única contrapartida que o município tem que dar é o custeio, que o custeio são os funcionários, porque não tem recurso para contratação de pessoal. Mas a prefeitura pode contratar o pessoal e executar o projeto, que é o investimento. Então tem dinheiro para investimento, mas não tem recurso para custeio. Então, muitas vezes a prefeitura manda o projeto para lá, mas não explica que vai assumir a contrapartida do custeio, o projeto volta. Então, precisa de uma capacitação dos municípios, técnicos capacitados, para escrever os projetos da forma como está no edital, com as planilhas, com a contrapartida. E não é tão complexo assim, o próprio governo do estado pode dar uma assessoria aos municípios, mas muitas vezes o município não sabe que tem esse recurso, e tem recurso, quer dizer, não falta nada, tem dinheiro para fazer, é só ter boa vontade, ter bom planejamento, a gente recuperar essas áreas do entorno das cidades, diminuindo os efeitos das enchentes, melhorando o clima, tornando o ar muito mais agradável para a gente respirar. Quer dizer, melhorando, inclusive, a questão psicológica, né? Quando você tem floresta, você tem uma boa arborização, você melhora seu estado emocional. Ele influencia nas suas emoções, né? Influencia no seu dia a dia, torna um ambiente muito mais agradável, né, Fernanda? É isso. Marco, eu estou até lendo aqui uma notícia agora sobre degradação da Amazônia. Né? Ela cresceu mais de 160% nos últimos 2 anos, só que o desmatamento caiu. Qual a diferença desses conceitos de degradar e desmatar? É porque é o seguinte, quando você, muitas vezes você degrada o ambiente sem muitas vezes desmatar. Você faz retirada de algumas espécies, você pode poluir o solo, às vezes dentro de uma floresta. Então, a degradação é você transformar aquele ambiente, mesmo com uma área de mata ali, num ambiente que foi
alterado, né, pelo homem. Então, muitas das vezes esses conceitos são muito assim dúbios, né, gera essa confusão mesmo, né, nas pessoas, né? Mas a diminuição do desmatamento vem acontecendo, porém, dentro de uma floresta tem área degradada, lá de garimpo, por exemplo, né? Garimpo é um bom exemplo de degradação. Tem a floresta no entorno, mas aquela área onde extraíram o garimpo está lá toda degradada com mercúrio, toda erodida. Então a degradação ocorreu dentro de uma área preservada, conservada, que a pessoa seguiu o rio e entulhou aquele rio de mercúrio, de solo, de areia, e assoreou o rio. É isso. Mas o entorno está totalmente intacto. Obrigada, viu, Marco? Até quarta, hein? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN. Para você também.